Livro Os Mensageiros, série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Capítulo 25, Efeitos da Oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à contração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como os sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Comentários. 1. A natureza da luz da prece. O relato começa destacando a diferença entre a iluminação comum e a luz gerada pela prece. Esta última é descrita como uma claridade serena, doce e irradiante que preenche todo o ambiente. André Luiz nota que essa luz não é estática, ela se manifesta como flocos radiosos que se multiplicam no ar por um processo de segmentação e penetram profundamente nos corpos dos espíritos que ali repousam, atingindo suas células mais íntimas. 2. A percepção de André Luiz. André Luiz expressa profundo espanto, boquiaberto, confessando que, embora vivesse em nosso lar, ainda não tinha testemunhado fenômenos dessa magnitude. Ele justifica sua surpresa, explicando que suas percepções magnéticas haviam sido ampliadas apenas recentemente, pouco antes daquela viagem, o que o permitia, agora, enxergar a dimensão fluídica da realidade com mais clareza. 3. A transição da emissão para a observação. Após um período inicial de concentração, onde os mensageiros doaram suas próprias energias vibratórias, o grupo muda de atitude. Eles deixam o recolhimento ativo para observar os resultados. André nota que, mesmo cessada a emissão direta, os corpos dos trabalhadores continuam envolvidos por um círculo irradiante, e a luz da oração torna-se ainda mais penetrante. 4. A anatomia espiritual do sofrimento. Com a visão aguçada pela luz da prece, André Luiz passa a enxergar além da aparência externa dos espíritos em sofrimento, descritos como esqueletos misérrimos. Ele identifica núcleos de sombra sob as máscaras mortuárias,
Esses núcleos representam as marcas mentais e vibratórias do sofrimento, da culpa ou do apego que esses seres carregam em sua organização espiritual. 5. A ação da vontade inteligente. Um dos pontos centrais do trecho é a observação de que as bolhas luminosas não caíam ao acaso. Elas pareciam guiadas por uma vontade inteligente, a espiritualidade superior que coordena o socorro, concentrando-se especificamente sobre as frontes, testas, dos espíritos inertes. Isso sugere que a energia da prece atua diretamente sobre os centros mentais e o perispírito para promover o despertar ou o alívio. 6. O despertar das múmias. O efeito final da prece é a reanimação daqueles que André Luiz chama de múmias ou irmãos que dormem, espíritos em estado de prostração ou coma espiritual. Sob o efeito das luzes, os espíritos começam a dar sinais de vida. Surgem gemidos angustiosos e falas em voz alta sobre os pesadelos que os atormentam. Há movimentação física, mãos e pés, evidenciando um esforço para sair do sono doloroso. Conclusão. O resumo deste trecho revela que a oração, no universo de André Luiz, não é apenas um ato reflexivo ou simbólico, mas uma ferramenta terapêutica e magnética real. Ela atua como um medicamento fluídico, que penetra a organização espiritual, dissolve núcleos de sombra e inicia o processo de despertar da consciência daqueles que estão mergulhados no torpor do sofrimento pós-morte. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando: "Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências a que são recolhidos para adequado tratamento." Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: "Gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava." Comentários. Aqui detalha o impacto imediato de uma prece coletiva realizada em um posto de socorro espiritual sobre um grupo de espíritos em sofrimento profundo. 1. O despertar e a fuga. Logo após a prece e os passes, sopro curativo, 2 espíritos que pareciam cadáveres ambulantes despertam subitamente. O estado mental deles é de tamanha confusão que, ao recobrar um pouco de consciência, agem como loucos que acordam de súbito. Tomados pelo pavor, eles fogem em disparada, sem compreender onde estão ou o que está acontecendo. 2. A lei do não constrangimento. André Luiz, por instinto, tenta segui-los para ajudar, mas é impedido por Alfredo, o administrador do posto. Alfredo explica que o choque da realidade seria pior. Notificá-los de que estiveram meses ou anos inertes entre verdadeiras múmias, outros espíritos em estado de letargia, seria um trauma amargo e desnecessário no momento. O sonho como proteção.
Para esses espíritos, a percepção de que estão sonhando é um mecanismo de defesa psíquica. Segurança do posto. Eles não podem ultrapassar as fortificações do local e, inevitavelmente, acabarão buscando socorro em outras dependências da instituição para um tratamento adequado. 3. O retorno à quietude. Assim que a oração de Ismalha termina, o ambiente começa a mudar. As luzes espirituais que brilhavam intensamente durante o trabalho vão se apagando gradualmente. Os demais espíritos que não despertaram retornam à sua imobilidade cadavérica anterior. 4. O sucesso da intercessão. Alfredo finaliza o encontro agradecendo o concurso fraterno. Ele destaca que o serviço foi um sucesso, pois o simples fato de 2 espíritos terem conseguido se levantar e se movimentar já era um avanço enorme. Segundo ele, desde alguns dias ninguém se levantava. Resumo. Aqui nos ilustra que a oração não é apenas um conforto emocional, mas uma ferramenta magnética e terapêutica capaz de fornecer energia para que espíritos paralisados pelo remorso ou pela dor consigam quebrar o estado de inércia, mesmo que o despertar inicial seja confuso e amedrontador. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha donde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo.
Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Comentários. Agora temos uma lição profunda do instrutor Aniceto sobre a natureza científica e espiritual da prece. 1. A definição de prece. Aniceto esclarece que a oração é muito mais do que um simples pedido ou súplica. Ela é definida como comunhão, um ato de ligação direta entre a criatura e o Criador. Influxo magnético, uma força poderosa que estabelece sintonias e trocas de energia. Lei de causa e efeito. Nenhuma prece fica sem resposta, mas a qualidade dessa resposta depende da natureza da intenção. 2. A prece maléfica e a sintonia. O instrutor alerta que desejos negativos ou rogativas mal intencionadas também possuem potencial de influência. Quando alguém ora com maldade, estabelece um laço mental com as esferas inferiores. Os maus respondem aos maus, criando um circuito de trevas. 3. O mecanismo da prece no bem. Para as preces feitas com intenção pura e impessoal, direção vertical. A prece busca as esferas superiores. Resposta imediata. Forças divinas respondem enviando elementos-força que vitalizam o mundo interior de quem ora, renovando esperanças e energias. O filtro do magnetismo pessoal. Essa energia divina recebida é contagiada pelo magnetismo de quem a recebe, ou seja, a luz divina entra no indivíduo e é exteriorizada para o próximo conforme a capacidade e os sentimentos de cada um. 4. Diferenças de capacidade. O exemplo de Ismalha. Aniceto explica que, embora Deus conceda a força de auxiliar em porções iguais, a distribuição dessa força depende da coloração individual. Ele cita Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universais. Por ser mais evoluída e menos egoísta, ela consegue receber o auxílio divino com mais clareza e distribuí-lo com maior abundância e eficiência do que os outros. 5. Como Deus atua no mundo. Um ponto crucial da lição é que o Criador não atende a caprichos pessoais ou mima seus filhos como os pais humanos costumam fazer. Intermediários da bondade. O Pai visita os necessitados através daqueles que buscam compreendê-lo. Ou seja, Deus ajuda os homens por meio de outros homens, ou espíritos, de boa vontade. Ação do necessitado. Cabe a quem sofre caminhar ao encontro de Deus, cumprindo as leis divinas. Merecimento. Embora ninguém esteja desamparado, as respostas divinas tornam-se mais diretas e amplas conforme o mérito e a capacidade de servir de cada indivíduo. Conclusão. O resumo da lição de Aniceto é que a prece é uma ferramenta de trabalho espiritual. Através dela, captamos o auxílio do alto para nos tornarmos canais de auxílio na Terra. A eficiência desse processo está ligada à nossa renovação íntima e à disposição de servir ao próximo sem interesses pessoais. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu: Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo o ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem, todos recebendo diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora.
Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo e somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Comentários. Outra grande e profunda lição do instrutor Aniceto sobre a receptividade individual e o desapego aos resultados no trabalho de assistência espiritual. 1. A gradação do atendimento espiritual. Aniceto utiliza os números daquele posto de socorro, ou pavilhão, para demonstrar que o auxílio espiritual não é uniforme, mas sim proporcional à capacidade de cada assistido em recebê-lo. Dos 1.980 abrigados, todos recebem o básico, alimentação e medicação comum. Apenas 400 estão aptos a receber dados especializados, alimento e medicação diferenciados, pois mostram sinais de melhora ou esforço próprio. Desses 400, a assistência vai se tornando cada vez mais restrita conforme a complexidade da técnica. Cerca de 266, 2/3, podem receber passes magnéticos. Muitos ainda não suportam a água fluida, água magnetizada. Pouquíssimos conseguem receber o sopro curativo. Apenas 2 conseguiram se levantar e ainda assim em estado de perturbação. 2. A lei da receptividade. A lição central é que a ajuda espiritual encontra limites na condição íntima de quem a recebe. Não basta que o benfeitor queira ajudar. É necessário que o assistido tenha condições vibratórias e mentais para absorver o auxílio. Isso explica por que, mesmo em ambientes de muita luz, nem todos se curam ou despertam simultaneamente. 3. O dever de auxiliar sem ansiedade. Aniceto oferece um conselho fundamental para quem deseja trabalhar no bem: fazer o bem sem qualquer ansiedade. Ele alerta os aprendizes, André e Vicente, para que não desanimem diante da aparente falta de resultados imediatos. O trabalho de cooperação fraternal exige paciência e compreensão das limitações alheias. 4. A metáfora é do semeador. O capítulo termina com uma belíssima comparação agrícola. O papel do trabalhador: semear o bem sempre e em toda parte, de forma incansável. O papel de Deus: a germinação, o crescimento e o resultado final. Em resumo, o capítulo ensina que o servidor do bem deve ser um semeador dedicado, mas consciente de que cada solo, cada espírito, tem seu tempo próprio de maturação. O foco deve estar no serviço amoroso e não na cobrança por resultados visíveis, confiando que a colheita pertence ao desígnio divino. Analisando o capítulo 25, Efeitos da Oração. Este capítulo, Efeitos da Oração, é uma verdadeira aula sobre a mecânica invisível da prece. André Luiz nos leva a um pavilhão de repouso, onde centenas de espíritos em estado letárgico, descritos como mías, recebem o auxílio de uma corrente de oração. 1. A fenomenologia visual da prece. A oração, neste contexto, não é apenas um conjunto de palavras, mas uma emissão de energia física e espiritual. André Luiz observa: luz e matéria. O recinto é inundado por uma claridade serena, diferente da luz artificial. Flocos radiosos partem dos que oram e penetram as células dos corpos inertes. Ação inteligente. As bolhas de luz parecem guiadas por uma vontade própria, concentrando-se principalmente nas frontes, centros cerebrais, dos enfermos.
revelação das sombras. Sob a luz da prece, André consegue enxergar núcleos de sombra e formas mentais de sofrimento que antes estavam ocultas naqueles seres. 2. A reação dos mortos-vivos. O efeito da energia é imediato, mas variado, assemelhando-se a um despertar sonâmbulo. Alguns gemem e falam alto, expressando os pesadelos que os atormentam. 2 espíritos, que já haviam recebido cuidados prévios, chegam a se levantar e fugir apavorados, acreditando estar em um pesadelo. A lição de Alfredo. O administrador explica que é melhor que eles fujam acreditando estar sonhando. A verdade sobre o estado de degradação em que se encontram seria um choque muito grande para o qual ainda não possuem estrutura emocional. 3. A definição técnica de oração. O ensino de Aniceto. Aniceto aproveita a oportunidade para corrigir a visão simplista que temos da prece. Ele estabelece que, mais que súplica, a oração é o mais poderoso conhecido. É uma comunhão que estabelece um laço de correspondência imediato com o além. Direcionalidade. A prece voltada ao bem busca o plano vertical, superior. Já a rogativa maléfica ou o pensamento inferior sintoniza-se horizontalmente com planos de mesma vibração. O papel do intermediário. Deus ajuda os necessitados através de outros seres humanos ou espíritos que se fazem canais. A intensidade e a qualidade dessa ajuda dependem da coloração individual e do amor quem ora, como exemplificado por Ismalha, que distribuía a luz com mais eficiência por seu desprendimento. A estatística do merecimento. Um dos pontos mais realistas do capítulo é quando Aniceto apresenta os números do pavilhão para Pé no Chão de André Luiz. De 1980 abrigados, apenas 400 estavam aptos a tratamentos especializados. Desses, poucos podiam receber passes ou água fluidificada, e apenas 2 conseguiram se levantar. A grande lição final. Devemos fazer o bem sem ansiedade por resultados imediatos. O dever do trabalhador é a semeadura. A germinação e o tempo de crescimento pertencem exclusivamente a Deus e ao merecimento de cada um. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.